Glória a Deus, aleluia. Esse glória pode ser mais forte, pode ser um glória para Jesus. E esse aplauso pode ser mais alegre. Que Deus te abençoe. Podemos assentar, que a paz e a graça do nosso Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Essa paz que vem dele, que excede todo o entendimento. Essa paz que o mundo não entende, que o mundo pergunta como haver paz em meio ao caos. E ele dá essa paz. Essa paz em meio ao caos é a certeza de que, embora a nossa visão humana veja o caos, ele tem o controle de todas as coisas. Quando ele fala que eu vos dou a minha paz, ele não está dizendo que você não vai ter luta, você não vai ter guerra. Ele está dizendo o seguinte: em meio a todo caos, a paz que eu vos dou gera serenidade na tua vida. Você pode dar um glória por isso? Vamos repetir essa frase para você guardar? A paz que ele me dá, havendo caos, gera serenidade na minha vida. Você consegue entender isso? É por isso que quando você olha para um crente que está em fervente oração, que entrega tudo no altar, aí você diz: mas cara, está tudo pegando, está tudo dando errado. Aí você diz: mas eu tenho a paz que excede o entendimento, que em meio a tudo pegando, eu tenho paz. Sabe o que é interessante? É que às vezes o evangélico, o crente, é tirado como bobo. E alguém acha que o camarada vai ser fácil de convencer, de passar a perna, pela bondade, pela simplicidade. E às vezes a pessoa confunde a bondade com burrice. O servo de Deus, ele tem muita força, muito poder e muita autoridade. Cuidado quando mexer na vida de um ungido. Significa que ele não é forte para poder de repente reagir, e nem que ele é bobo e que ele não está entendendo a trapaça que você está tentando fazer nele. A diferença é que ele tem uma coisa chamada longanimidade, que se chama força sob controle. Uma Scania descendo uma serra é um motor de um caminhão muito forte. Tem ali seus 30, 40, 50 mil quilos de carga. Mas tem alguém que está no volante, que sabe usar os freios, passar as marchas e manter aquela força sob o controle. Assim é o Espírito Santo sobre a nossa vida. Quando de repente dá vontade de chutar o balde, bicar a canela de um, mandar ir tomar banho, você tem força sob controle através do Espírito Santo na tua vida. Você quer a presença do Espírito Santo? Quando tudo entregares no altar. Jesus é maravilhoso. O tema de hoje, do último dia da jornada para o sucesso, repita comigo: a semente do propósito. Não, fala mais forte. Para quem quer bênção tem que ser mais forte. Fala: a semente do propósito. Ela está em você. A semente do propósito está em você, está em mim, está em nós. Lamoia, te amo, filho. Bom te ver aqui. Que Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa, sua família. Muito bom ver sua família aqui. Às vezes a gente não consegue entender. Eu vou tentar ser bem rápido. Um dia chuvoso, né? As pessoas foram pegas de surpresa na tarde, domingo. E o carioca não gosta de chuva. Jornada para o sucesso, última parte desse período. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis. Abre em Gênesis capítulo 30. Gênesis capítulo 30.
Abra sua Bíblia. Fala comigo, a semente do propósito, ela está em mim. Fala para o irmão que está só, está em você. Você vai entender aqui agora. É fácil. Gênesis 30, eu vou ler do verso 25 em diante. Quando Raquel gerou José, Jacó disse a Labão, deixa-me partir. Isso. Tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão, permita-me que eu volte ao meu lugar da minha terra. Dai-me meus filhos e minhas mulheres, pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes o quanto e de que maneira te servi. Labão lhe respondeu, ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Fala comigo, a semente do propósito, ela está em você. Vamos mudar essa palavra propósito? Botar sucesso, que é o tema? Fala comigo, a semente do sucesso, ela está em você. Olha o que o ímpio, o idólatra, o homem que adora vários deuses, ele diz a respeito de um servo do Senhor. Verso 27, volta. E Labão respondeu, ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor a você. Tem muita gente vivendo debaixo da tua sombra, porque o amor do Senhor tem abençoado. A sua oração, a sua busca, a sua entrega tem abençoado outras vidas. 28. E disse ainda, fixa o teu salário que te pagarei. Olha só, você é tão importante para mim que agora eu não vou te dar o que o governo diz que tem que dar. Eu não vou te dar o que é decretado no sindicato, obrigado. Alguém soprou aí, sindicato. Eu não vou te dar o que é determinado pelas taxas que tem. Eu vou te dar aquilo que você escolher, que você achar que deve, porque a sua importância comigo, ela é fundamental, porque a bênção está condicionada a esse lugar, é porque você está aqui. Já percebeu que todo mundo é mandado embora da empresa e você não? Já percebeu que todas as crises vieram e você permaneceu? Já percebeu que teve gente que criticou, falou mal, esbravejou daquele lugar, não queria mais, foi embora, está desempregado, está te perguntando como é que estão as coisas lá dentro, e você permanece ali plantado, produzindo sombra? Sabe qual é a diferença de quem senta na sombra para quem é árvore? Porque a árvore, ela não gera sombra para si mesma. Ela gera sombra para os outros, mas ela fica no sol, na chuva, nas 4 estações do ano, ela dá o seu fruto para o outro comer. Saiba que o propósito do Senhor é te abençoar para que as pessoas entendam o quanto Ele é na tua vida, porque aqui Labão é obrigado a enxergar o quanto Deus é na vida de Jacó. Então Deus aparece agora no outdoor através da vida de Jacó. Eu quero que você entenda que Deus está interessado em te abençoar, mas a bênção do Senhor vai depender da sua jornada. Essa coisa de você achar que não merece, que não vai dar certo, isso é um pensamento seu de inferioridade complexo que você carrega ao longo da vida, onde as pessoas disseram isso para você e isso ficou plantado em você. Está na hora de raspar, igual quando raspa a tinta de uma peça, de um objeto, para poder colocar outra cor ali. O grande problema é que diante do Senhor nós não queremos nos despir. Aquele que é onisciente, onipotente, conhece todas as coisas, conhece a nós no íntimo. Quando Ele nos manda entrar no nosso quarto em secreto, Deus está dizendo assim, eu quero intimidade com você. O quarto é o lugar onde nós ficamos despidos e dormimos. O quarto é o lugar onde toda a nossa condição física é apresentada.
porque ali nós estamos verdadeiramente crus. Então ele nos convida a entrar no quarto. O Senhor te chama para um lugar secreto, para intimidade. O Senhor sabe se o teu cabelo está ficando branco, se você bateu uma tinta e está falando para os outros que é do que não é. O Senhor sabe os fios de cabelo que temos na cabeça, a quantidade. Quando um cai, ele fala: agora eu só tenho 400, 399. Pastor, mas por que Deus está preocupado de quantos fios de cabelo? Não, Ele só está te dando uma informação que Ele sabe tudo a teu respeito, nos mínimos detalhes. Cicatrizes ocultas, não só no corpo, mas no coração, na alma. E tem pessoas que precisam ser tratadas com feridas na alma, porque elas não vão conseguir avançar se elas não forem tratadas. Mas o tratamento é necessário você se permitir. Quantas vezes o médico passou para você 7 dias de antibiótico e você tomou só 4? Quantas vezes foi necessário? Eu mesmo marquei exame de sangue umas 3 vezes e não fui. Eu não permito ser tratado. Existem questões na vida que nós precisamos nos despir na totalidade e permitirmos ser tratado. Se você quer avançar, é noite de você abrir o teu coração. E diz o texto, continuando, e disse ainda: fixa o teu salário, pode ser o 29, e disse-lhe Jacó: tu sabes como tenho servido e como cuidei do teu gado. Sabe o que ele está dizendo? Mesmo você me usurpando, mesmo você se aproveitando de mim, mesmo você colocando injustamente coisas, ou não me dando o valor devido, você sabe que eu fiz muito bem. É o que a palavra nos ensina: quando aquilo vier à nossa mão, fazemos com toda a nossa força. O grande problema é que nós estamos esperando um tapinha nas costas de alguém, estamos esperando um elogio de alguém, estamos esperando que alguém reconheça na face da terra. Se você for fazer a vida inteira esperando que alguém vai reconhecer, eu quero te dar um conselho. Isso está paralisando você e está impedindo que você avance. As suas forças estão concentradas numa palavra que o homem pode trazer para a sua vida. Se você se concentrar na palavra que Deus está gerando para você nesse dia de hoje, eu tenho certeza que a frase "eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus", ela não ficar só como um efeito sobre a tua vida, mas ela fará sentido, porque você se tornará de verdade. E ele disse: porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentando grandemente. Olha só, já que você entende que a minha presença te abençoou, você lembra que quando eu cheguei aqui você não tinha nada? E quando eu cheguei aqui, as coisas foram se multiplicando. Não é uma espécie de soberba, é um entendimento de quem sabe do que está falando. É um entendimento de quem se posiciona e diz assim: pera, eu sei o que tem por trás de mim. Eu sei por que as coisas estão dando certo. Eu sei por que as coisas estão fluindo. Não estão fluindo porque o lugar é um lugar com alta demanda de fluxo de pessoas. Porque o meu ponto de negócio ele está na avenida principal. Não, porque o meu negócio ele é a melhor marca. Eu comprei uma franquia que não tem jeito. Não, porque a empresa que eu trabalho, os caras são fera em determinada área. Ei, tem segredo escondido aí que Deus está multiplicando e você não está conseguindo enxergar. Tem pessoas que estão tentando usurpar e Deus está dizendo: ele não, ela não. E diz assim: porque o pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentando grandemente. O Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora é a parte aqui que eu quero trazer para você. Olha o que Jacó fala para o seu tio Labão: agora, pois, quando hei de eu trabalhar também por minha casa? Agora eu quero que você levante a sua mão direita, se você crê. Fala comigo: chegou a vez da minha casa. Você pode aplaudir Jesus? Chegou a vez da sua casa. Agora volta lá. Jornada para o sucesso. Nós vemos a história de Jacó.
Jacó, filho de Isaac, que nós falamos domingo passado. Isaac, filho de Abraão. Então nós vemos aqui o neto de Abraão, o herdeiro da promessa, o dono da promessa. E nisso, aponto para cá, Douglas. Para cá ou para cá? Para lá? Tá ligado? Ah, tem que ligar esse trem aqui. Vamos lá. Aê! Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aê! Vamos ver. No 3, 1, 2, 3. Jacó é filho de Isaac. Você vai ler depois em casa, não agora, em Gênesis 25, a história do nascimento dos dois irmãos Jacó e Esaú. E quando Isaac já vai ser pai, a sua esposa estéril, ele ora a Deus, ele pede a Deus, e Deus aos seus 70 anos dá a condição dele se tornar pai. E se tornando pai, vem 2 gerações dentro do seu ventre, de ventre de sua esposa. E essas duas gerações há uma promessa de Deus que ele diz: o maior servirá ao menor. Então nasce Esaú primeiro, e esse nome dá um sentido da sua cor, da sua pele, avermelhado. Eu não quero pegar os detalhes aqui porque a gente vai perder muito tempo. E agora vem Jacó saindo segundo, e Jacó nasce agarrado no pé do seu irmão, e o seu nome é Jacó porque faz menção ao que viram: aquele que agarra, aquele que segura. E em algumas situações é colocado como usurpador pelo posicionamento dele em relação às coisas. Mas a semente do propósito e que Deus tinha estava nele, não estava no maior. Porque Deus havia revelado que 2 gerações iam nascer ali. Esaú mais tarde vai buscar entre mulheres para se casar as filhas de Ismael. Isso é um outro contexto, que era o filho de Agar, e que Agar teve Ismael, que era o filho da serva, que é de outra tribo. Então Esaú, ele vai viver uma outra vida longe da direção de Deus e da sua família. Isso entristece o seu pai. Jacó, pelo contrário, ele já vai buscar esposa entre a família do seu avô, para manter a geração. E se você ler toda a genealogia, você vai ver que Cristo vem dessa descendência. Então existe uma semente de propósito. Existe uma semente de propósito na sua vida. Se a gente pegar aqui Paulo falando lá em Coríntios 9, você vai entender que Paulo, ele faz uma junção aonde abre portas para nós que somos gentios, através dessa situação de Esaú. E ele começa a falar algumas coisas importantes, onde nós somos enxertados em Cristo, e somos herdeiros da promessa, através de ser enxertado essa promessa de Abraão. Você pode ler em Gálatas 3 depois, 13, que somos herdeiros da promessa. Cristo se fez maldição por nós, porque maldito é aquele que foi pendurado no madeiro. Então nós temos direito a toda essa herança. Então essa semente de propósito que começa lá em Abraão, ela é para a tua vida também. Então essa promessa é para você. Então existe um propósito. E quando Jacó, ele está buscando qual é o propósito e o que ele buscava. Ele buscava ser o primeiro, a primogenitura. Vamos fazer um comparativo do que ele buscava para conquistar, do que você busca conquistar hoje, do que você busca para a sua família, do melhor para a sua casa, das promessas do Senhor para o teu negócio, para alguma área da tua vida, talvez cura nesta noite para você. Então Jacó ali, ele luta o tempo todo para receber a promessa que agora o irmão mais velho tem direito, por ter nascido primeiro. Você já conhece essa história. E de repente então ele já começa nascendo, lutando por algo, porque a Bíblia vai trazer para a gente que ele nasceu agarrado nos pés de seu irmão, e que os dois lutavam dentro do ventre. Fala comigo assim: a luta, ela é constante, e ela sempre haverá. Sucesso é resultado final de uma jornada. Você já aprendeu isso aqui semana passada. E onde começa a jornada?
A jornada, ela começa a partir de um sonho ou um propósito. Eu disse para você domingo passado que coisas estavam sendo geradas no coração de vocês no momento em que estava sendo anunciada a palavra. Coisas estão sendo geradas na nossa mente, no nosso entendimento, através do momento em que a palavra ela vai sendo lançada sobre nós, cumprindo um propósito. Então, quando é que foi gerado a jornada de Jacó? Desde o momento que nasce, porque ele já nasce com um propósito, ele já nasce com um objetivo, ele já nasce com uma promessa. Você já nasceu com uma promessa, e ele então já nasce agarrado. Aí cresce os dois. Um determinado dia, Esaú está fazendo os seus afazeres, caçando, e volta com muita fome. E a Bíblia vai nos relatar que Jacó estava fazendo uma comida gostosa, cheirosa, um guisado, e o texto vai dizer que houve a troca da primogenitura. E quando de repente Esaú chega e sente o cheiro daquela comida, e ele fala: me dá essa comida que eu vou morrer de fome, me dá essa comida que eu estou com muita fome. Fala comigo assim: Jacó tinha um propósito, ser o primeiro. E aí ele pegou a oportunidade. Eu tenho o que você quer, você tem o que eu quero. Talvez alguém vai dizer assim: ah, Jacó foi espertalhão demais. Eu quero que você entenda, se o encontro de duas pessoas promove a necessidade de cada um, ainda que um ache que a coisa tem menos valor, o outro tem mais valor, talvez o que para você tenha pouco valor, para outro tem muito. Eu já vi histórias na internet de gente que tinha coisas em casa na prateleira, e alguém chegou lá, um historiador, alguém conhecia, olhou e falou: você sabe o que você tem na sua prateleira? Não. E foi ver um objeto de coleção antigo, que valia centenas de reais. Mas para ele é só um objeto de prateleira. Jacó, agora, ele está interessado em algo que Esaú tem. E Esaú está interessado em algo que Jacó pode dar. Toma cuidado com as suas decisões, porque o que pode parecer para você interessante pode custar mais caro do que você imagina. As coisas podem ser atrasadas se você não imaginar o que você está fazendo. Então Jacó ele propõe: olha, você tem o que eu quero, você quer a minha comida? Eu quero a sua primogenitura, eu quero o direito daquilo que você tem que eu não tenho. A resposta de Esaú para ele é: de que me vale a primogenitura se eu estou com fome agora? E ele come. Então está fechado o negócio. Apertou a mão, tirou o cabelo do bigode, botou lá sangue, um no dedo do outro, eu não sei, mas eles fecharam o negócio. Fala com a pessoa que está ao seu lado: você cumpre o propósito. Para cumprir o propósito, você tem que ter palavra daquilo que você fala que vai fazer. Porque ninguém aposta e acredita em quem não tem palavra. Foi feito um trato. O problema é que Esaú tomou uma decisão de uma coisa que amanhã ele ia sentir de novo: fome. Porque o que ele estava se abastecendo agora durava só 24 horas. Mas Jacó agora pegou algo que ia perdurar. Cuidado para não trocar coisas eternas por temporais. Cuidado para não abrir mão de coisas que você considera importante agora, mas elas te levam ao inferno. É por isso que o provérbio diz: existem caminhos que a princípio parecem ser bons, mas no final são caminhos de perdição, são caminhos de morte. Mas quem decide é você o caminho que você quer. Quem decide é você para onde você vai. Se você continua com o casamento, se você continua com o negócio, se você continua no emprego, se você continua na igreja, se você busca a sua salvação ainda. Somente um pequeno tempo é necessário para ter um sonho. Quando Jacó então e Esaú fazem negócio, então na cabeça de Jacó o que? A primogenitura agora é minha, pastora. Não é de Esaú mais, porque nós fechamos um negócio. Cuidado quando for passar o cartão. Você está fechando um negócio. Naquele momento o dinheiro não sai do bolso, mas as parcelas vão chegar. Porque a fatura daqui a 30, 40 dias, seja como for, vai passar. Se você não obter controle nas suas emoções, daquilo que você muito deseja, elas podem ser irreversíveis. E o dano será maior do que você imagina. Pense bem, ore, analise.
se o Espírito Santo te der uma direção, eu tenho certeza que nada vai impedir o teu sucesso. Nada. Continuando, somente um pequeno tempo é necessário para ter um sonho. Então, quando chega a velhice do seu pai, que ele vai interpretar a bênção, ele chama Esaú. Esaú, vai lá, prepara uma caça, porque eu vou abençoar você, porque você é o primogênito. Só que, peraí, Esaú deveria falar assim com o pai: pai, eu negociei com Jacó, eu fiz uma troca, eu peguei dele um prato de lentilha, um prato de guisado, eu comi uma comida gostosa, e eu dei direito a ele a primogenitura, porque nós éramos gêmeos, mas eu nasci primeiro, e eu dei esse direito para ele, mas ele não cumpre com a palavra. Esse é o grande problema. E muitas pessoas, elas são descredibilizadas, ou elas deixam de chegar onde deveria, por falta de cumprimento da palavra. Porque para ela, se não tiver um papel assinado, por que hoje tem que ter papel assinado, registrado em cartório? Por falta de pessoas que cumprem a palavra. E aí, de repente, Esaú vai lá preparar a caça. A mãe de Jacó escuta, avisa Jacó, prepara Jacó, veste Jacó como Esaú, passa em Jacó o cheiro de Esaú, prepara a comida que Isaac gosta. Isaac está cego, bota Jacó lá dentro e fala: eu sei que vocês fizeram um negócio, houve uma troca, mas agora seu irmão não vai aceitar, ele não vai cumprir o trato, ele não vai cumprir o acordo. Então Jacó entra, Isaac abençoa Jacó. Quando Esaú chega, Isaac já está abençoado, Jacó já está abençoado. E aí Esaú vem e fala: pai, cheguei com a comida e tal. Ah, mas eu já comi, eu já abençoei, não era você que estava aqui? Ih, rapaz, olha, eu abençoei Jacó no teu lugar. Ah, pai, me dá uma bênção aí. Não, não tem mais bênção. E vai lá, joga uma palavra para ele que ele se sente até mal. E ele sai dali, ó, bufando. O que ele faz agora? Ameaça o irmão de morte. E aí o que acontece? Olha, Jacó, você tem que sair daqui, você tem que ir embora, você tem que sair dessa terra, porque o seu irmão quer te matar e você precisa buscar uma esposa para você. Então somente um pequeno tempo é necessário para sonhar. Eu vou chegar aqui agora onde eu quero, mas requer uma grande jornada para alcançar a realização. Jacó sai dali e vai para uma jornada de 750 quilômetros. Sai da terra da sua família, vai para a terra dos seus avós, do seu tio, chamada Arã, Padã Arã. E ele vai nessa jornada. E ele só leva nessa jornada uma botija de azeite. Em determinado ponto da estrada, você conhece a história de Gênesis 28. Estou acelerando aqui para te correr. Ele então para dormir, e a Bíblia vai dizer que ele coloca uma pedra por travesseiro. E a única coisa que ele tem ali naquele momento é o céu sobre suas cabeças, a terra debaixo do seu corpo e uma pedra como travesseiro. E ele começa a sonhar. A Bíblia diz em Gênesis 28, vai lá comigo, Gênesis 28, verso 11: e chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porquanto o sol já havia se posto no horizonte, e tomando delas ali uma pedra como travesseiro, deitou. No verso 11 ele deita. No verso 16, Jacó acordou do seu sono. Quanto tempo dura um sono? 5 horas, 6 horas? O que eu quero dizer com aquela frase? Somente um pequeno tempo é necessário para sonhar. Talvez 10 minutos, 5 minutos, você tem um grande sonho. Você tem uma grande visão, mas requer uma grande jornada para alcançar. Quando você acorda, a realidade está diante dos seus olhos, para que você possa seguir. Você compra um carro financiado, e não há mal nenhum nisso. Se você vai comprar um carro para um trabalho e a sua condição financeira dá para pagar, então realize o teu sonho. Mas você está realizando o sonho, quando você acorda, tem um carnê de 60 folhas na tua mão para pagar, de 48. Então você é sócio do banco com aquele carro, até quando você termina de pagar. Quando você paga o último boleto, a última fatura, ele é seu na totalidade. Você terminou a tua jornada com sucesso e o veículo é seu. Quem está entendendo, diga amém. Saiba que você vai encontrar. Então Jacó chega ali naquele lugar e deita para dormir.
E vai encontrar algumas coisas na jornada. Jornada será mais longa que você imagina. Lembra quando você começou a estudar na primeira série? O prézinho, CA, que você era doido para estudar? E a tua mãe ficava, nossa, esse menino está doido para entrar na escola. E você era doido para estudar. Quando você descobriu o que era o estudo, que você tinha que ir até o 2º grau. Você ficou lá, quando você chegou na 3ª, na 4ª série, que você teve o entendimento do que era estudar. Meu amigo, você começou a faltar, você começou a fugir da escola, você começou a pular muro, você começou a pedir 300 feriados por ano, 365 dias, Deus faz 300 feriados, os outros mais 30 é férias, os outros mais 30 eu vou faltar, e os outros 5, Deus, olha, vai chover. A jornada é mais longa do que você pode imaginar, amigo. Quando você vai ter um filho, você determinou no teu coração ser pai ou ser mãe. Que aí você começa a perder as suas noites de sono, e troca a fralda, e dá banho no nenenzinho, e limpa as suas nhacazinhas, e vai embora, e você dizendo, meu Deus, eu não imaginava que era isso. Se você souber, você desiste, você não vai. Por isso que ninguém vai te avisar antes, tem coisa que você não vai saber antes. Grandes serão as frustrações. Você vai contar com muita gente. Você vai contar o teu propósito, o que você procura alcançar. E sabe qual é a frustração? A frustração é o espaço vazio entre perspectiva e realização. Sabe por quê? Você contou com alguém para te ajudar. Aí a sua perspectiva era que alguém ia te dar aquilo que você precisava para ir em frente. Só que ninguém te ajudou. Isso se chama frustração, esse espaço. O preço será mais alto que você calculou. Jacó sai da casa dos pais agora, está lutando pela sua primogenitura. Já começa a dormir num lugar difícil. Não tem mais a caminha fofinha que a mamãe arruma, o lençol macio que foi colocado. Não tem mais o travesseiro bem esticadinho para deitar. Não tem mais. A realidade dele agora está num lugar deitado, no meio do deserto, com a cabeça sobre uma pedra. Mas por quê? Ele teve um propósito, ser o primogênito. Lutar pelo um objetivo. Qual era o sucesso alcançado de Jacó? Ser o primogênito, ter a promessa sobre a vida dele. Então ele começou, quando começa a sua jornada, que ele tem que sair para Padã Arã, ele já começa a ver, poxa, vai ter uma dificuldade. Deus começa a falar com ele ali naquele lugar em sonhos, e ele começa a entender o seguinte, rapaz, quando eu lutava na barriga, no ventre da minha mãe, era uma luta. Quando eu lutava com meu irmão, nos objetivos do dia a dia ali, pelo amor do pai e da mãe, pelas coisas, era outra luta. Mas agora eu estou vendo que os obstáculos sempre serão maiores. É igual fase de videogame. Você passa uma fase do videogame, depois vem outra mais difícil. Aí vem 200 bonequinhos para lutar com você, depois vem 300, depois vem um demônio gigante, e você vai ali lutando, dando soco, dando facada. É igual videogame, cada etapa da tua vida será uma fase. Se você está com 25 agora, se prepare, daqui a pouco chegará a fase dos 30, dos 40, dos 50, você precisa entender que os obstáculos existirão sempre na sua caminhada, e todas as vezes que você topar com eles, eles nunca serão igual aos que você passou, serão maiores. Sabe por quê? Porque você tem capacidade gerada em Deus para vencê-los. Mas eles são maiores, pastor, não maiores do que você, do que a sua capacidade que Deus dá. Não maiores daquele que está com você nessa caminhada. Não maiores daquele que te deu a promessa. Não maiores daquele que te gerou. Nunca serão maiores do que aquele que tem a boa mão sobre a sua vida. A um ponto de perspectiva humana pode até ser a maior, mas só são dentro da tua visão. Está errado ali o 26, é o 28, tá, irmãos? 16. E acordou de seu sono. Quando ele acorda do sono dele, no verso 16,
Diz assim o verso 17: então sentiu medo, e exclamou: o quão temível é este lugar. E levantando antes, verso 18, o raiar do sol, tomou a pedra que servia de travesseiro e colocou em pé em um pilar, e derramou o óleo sobre o topo, e disse: este lugar deu o nome de Betel, ou casa de Deus. Por que eu botei ali? Aprenda que tudo tem as suas letras miúdas. Lembra que eu falei a seguinte frase aqui, agora, atrás? Se a gente soubesse que era assim, a gente não teria ido. Sabe aquelas letras miúdas dos contratos que existem? E que a gente depois vai descobrir com o tempo? Sabe qual? O seu sonho tem letras miúdas. O seu propósito tem letras miúdas. O sucesso que você almeja alcançar tem letras miúdas. E quais são essas letras miúdas? Aquelas que quando você fala a frase, eu não sabia que era assim. No ano de 2004, eu assumi uma empresa de material de construção. E assumi 31 de agosto de 2004. E comecei a minha vida empresarial ali. Empresarial que eu digo agora com CNPJ, tudo direitinho, porque até tinha negócios informais. E aí comecei a comprar material para a loja, para revender, tubo de 100, cano, areia, pedra, a loja enchendo, e cerâmica e aquilo. Eu não sabia o que era uma curva, quando entrei no negócio. Uma curva de 90 graus, a pessoa chegava lá e ficava procurando a prateleira para ler o que era. E aí, essa daqui, quando a pessoa chegava lá, a conexão marrom estava começando a surgir no mercado e a branca sair. Eu quero uma conexão marrom. Eu falava: meu Deus, o que é isso? E aí começou a chegar as faturas para mim pagar os boletos. E aí eu pensei assim, um exemplo, eu faturava R$1.000 no mês, mas eu tinha 2.000 para pagar de boleto. Aí sabe o que eu fiz, gente? Eu vou fingir que não recebi os boletos. E comecei a jogar o boleto fora. Nunca tinha administrado algo daquele tipo. E aí, se eu não pagar o boleto, vai botar o nome no SPC? Estou falando a verdade para vocês. E a gente vai aprendendo. Sabe por quê? Porque existem letras miúdas nos contratos. Quando me deram lá para assumir a loja de material, que falou: agora você é o dono, que eu só queria comprar. E agora tem que administrar. Aí tinha que pagar 13º para os funcionários. Caminhão entupia na rua com areia que caía dentro do tanque. Que na hora que os meninos iam carregar areia, caía dentro do tanque. Ninguém me falou que ia ter isso. Ninguém falou que chegava na casa do dono, que comprava o material, que o dono ia ligar e falar: ó, no meu metro de areia faltou um carrinho. Aí você tinha que dispor um caminhão para levar um carrinho de areia. Aí você calculava o prejuízo do combustível para ir lá e o funcionário para ir lá de novo. Às vezes a gente fica olhando a grama do vizinho e acha que está tudo bem na casa dele. O filho do vizinho é melhor do que o nosso. A casa do vizinho é melhor do que a nossa. A gente chega a cometer um erro gravíssimo de, às vezes, no meio do hall de amigos, quando o filho de um amigo faz uma coisa bacana e que a gente olha e fala: nossa, eu queria que meu filho fosse igual ao seu filho. Mas aquele filho é igual, é daquele jeito, porque aquele pai criou daquele jeito. Se o seu filho não tem umas atitudes bacanas, é porque você não criou direito. Porque o teu filho é reflexo daquilo que você é. E de repente, agora, a gente vai começando a ler as letras miúdas do casamento. E que nossa, é assim que se acorda. Jesus está falando. Está ao vivo, né? Não dá para cortar essa parte dela, não é? Eu acho que depois eu vou ter que ler letras miúdas lá em casa. Vou até pular o assunto. Gênesis 28, 20 e 20. Então se fez voltar para a casa de meu pai, verso 20. Então em Betel, Jacó fez o seguinte voto:
Se Deus estiver comigo, me guardar no caminho por onde eu andar, e cuidar de mim, provendo-me pão para comer e roupa para vestir, qual será a sua estratégia? Olha o que Jacó faz, ele acorda, ele fala, Deus está aqui. Você crê que o Senhor está aqui nesse lugar falando com a gente? Então é hora de acordar. Opa, Deus está aqui. Ele acorda, o Senhor está aqui. Aí ele diz o seguinte, verso 20, parte final, se o Senhor for comigo, por onde eu andar, cuidar de mim, olha só a estratégia dele, Senhor, se o Senhor cuidar de mim, se o Senhor prover pão para mim comer, e roupas para mim vestir. Quando o Senhor aparece a ele, ele fala assim, eu sou o Deus de Abraão e de Isaac seu pai. Deus não fala que é Deus dele, porque ele ainda não está crente, ele ainda não está convertido. E aí ele faz um pedido para Deus. E nesse pedido, aí é que ele diz, se o Senhor me der pão, se o Senhor me vestir, se o Senhor me guardar, o Senhor me levar e me trazer, ele já dizendo, eu vou ter que voltar. Por que um dia eu vou ter que voltar? Porque eu estou deixando um problema mal resolvido para trás. Ei, tem sucesso que você vai alcançar, Deus vai te honrar, mas tem coisas que você vai ter que voltar para resolver no meio do sucesso. Porque tem coisas que você disse que se chegasse lá, você ia fazer. Então, faz, cumpre a tua palavra. E ele pede a Deus, ele cria uma estratégia. Qual a estratégia? Vou falar com Deus o que eu preciso. Daqui a pouquinho a pastora vai te dar, nós vamos estar fazendo uma viagem para Israel, e ela vai te dar um pedido de oração, porque você vai para Israel com a gente. Só poucos vão, poucos irão. Você vai para Israel com a gente. Você crê nisso? E nós vamos estar orando nas muralhas. E ao estar orando lá, o seu pedido estará conosco. Eu quero que você coloque a sua estratégia nesse pedido. Qual será a sua estratégia? Qual o teu pedido? Porque é uma promessa que vem de Israel para a nossa vida. Depois nós vamos estar falando isso ao longo da semana. Quando será a vez da minha família? Agora Jacó já está em outra situação. Ele chega lá, ele trabalha 20 anos. Desses 20 anos, ele passa por situações que parecem que estão dando errado. E quando ele passa por essa situação, ele tem que trabalhar para casar com uma menina, depois ele tem que trabalhar para casar com aquela que ele está apaixonado, você conhece o texto. Depois ele começa a trabalhar para poder sustentar a sua família, trabalha 20 anos. E desses 20 anos ele não é reconhecido. Desses 20 anos as pessoas, o Labão que está ali não reconhece o seu valor. Mas quando ele decide ir embora, é que alguém vira e fala, que nós lemos no capítulo 30, cara, eu sei que o Senhor está contigo. E tudo que você tem feito aqui tem me abençoado. Tudo que você tem feito aqui tem gerado sucesso. Tudo que você tem feito aqui tem feito esse lugar prosperar. No verso 30 ele fala para Labão assim, você pouco possuía quando eu cheguei. Sabe o que Labão está referindo aqui? Lá no 28, 21, quando ele fala, se o Senhor não me deixar faltar nada, ser comigo. Ele recebe uma promessa de Deus aqui. E Deus fala que é com ele nessa jornada. Então quando ele vira para Labão, que ele fala, olha, quando eu cheguei aqui você pouco tinha, e Deus aumentou por causa da minha presença, sabe por quê? Ele tinha autoconfiança, aonde eu colocar a palma das minhas mãos e a planta dos meus pés será abençoado. Ele tinha uma autoconfiança. Para você seguir a jornada e entender que vai alcançar o propósito, é você ter autoconfiança, você entender que a palavra que está sendo lançada para a sua vida não é de uma história de um gibi, é a palavra de Deus escrita e preparada para o povo que, crendo nela, alcançará milagres e salvação, aleluia. Então ele vira para Labão e ele diz, olha cara, a bênção chegou na tua vida por minha causa. Então saiba você que você está desfrutando de algo que está na minha vida, mas que está indo aí. Significa o quê? Quando transborda do nosso interior, vai fluir em alguém.
Quando é boa medida, recalcada, sacudida, esse transbordante vai transbordar para alguém. Quando o leite derrama no sujo fogão, a diferença aqui é que o que cai daqui vai fazer com que alguém seja suprido. É por isso que Deus quer fazer transbordar na tua vida. É por isso que Jesus está dizendo que Ele é com você até o final dos séculos. Mas ei, o teu propósito de fidelidade. Se a gente voltar em Gênesis 28, você vai ver que o cara acorda, pega a única coisa que ele tinha para o seu conforto. Qual era o conforto dele? Uma pedra por travesseiro. E ele fala, a maior preciosidade que eu tenho aqui é isso. Então eu vou colocar aqui como altar. Toma. Qual a segunda preciosidade que eu tenho aqui? A unção. Está carregando a unção. Então eu vou colocar aqui. Por quê? Porque quando eu derramo essa unção, está consagrado. Então ele consagra aquele lugar a Deus. Coloca a tua mão sobre a tua cabeça assim, ó, Senhor, seja consagrada a minha vida a Ti, porque a Ti ela pertence. E eu creio nessa promessa sobre a minha vida. Aplauda o nome de Jesus. Só você pode ver a imagem do futuro. Se eu mandar você fechar os seus olhos, não precisa fechar agora, e você começar a visualizar esse sucesso, esse propósito, só você vai ver. Aí você vai abrir os olhos, 30 segundos, e você internamente vai dizer, eu vi isso, eu vi aquilo. Deus me deu a oportunidade agora, há pouco tempo, de comprar um pedacinho de terra lá em Xerém, um sítio. É um buraco, irmãos, é um vale. Mas para sítio, mato para chuchu. Tem um buraco lá no meio. Todo sábado eu estou com os meninos lá fazendo um mutirão, colocando manilha. Você não tem noção do que é colocar uma manilha dentro de um brejo. Mas eu consigo olhar para aquele vale, para aquele buraco. Já tem um ano que eu comprei. Comprei no cartão de crédito em 12 vezes sem juros. Passou, parcelou, comprou, pagou. E aí eu quero que você entenda, eu olho para aquele buraco. Eu consigo ver um campo de futebol para a gente jogar com a igreja. Eu consigo ver um espaço da churrasqueira para a gente poder ir para lá com os homens, fazer o churrasco, tocar uma música e brincar. Eu consigo ver um monte subindo uma trilha para orar lá no monte com o pessoal da igreja. Eu consigo ver as pessoas chegando ali para passar um final de semana. Eu consigo ver as escadinhas que sobem, os acessos que dá, a água vindo. Eu consigo visualizar. Eu olho para aquilo tudo. Só eu consigo imaginar aquilo. E quando alguém chega lá, ele começa a perguntar, ele vê um monte de buraco. E ele começa a perguntar, o que vai ser aqui? O que vai ser ali? Aí eu começo a dimensionar, passar a ideia para ele daquilo. Mas quem tem a visão? Quem tem a visão do teu sucesso, do teu propósito é você. Se você falar assim para mim, pastor, eu quero construir uma casa, eu vou te perguntar como é que é, eu vou começar a andar de passo assim no seu quintal, e vou dizer, olha, aqui você pode fazer um quarto, ali você pode fazer uma sala, eu consigo ver aqui a porta de blindex, eu consigo ver a janela de alumínio, eu consigo ver o telhado colonial, 4 águas, 2 águas, 7 águas, eu consigo ver a caixa d'água, a água descendo no cano e na pia, na torneira, e já consigo abrir a torneira e já consigo beber a água. Só quem pode ver é você. Aí tem um problema, muitos não vão entender. Muitos vão olhar para o que você está vendo quando o Ciel estava lá, fazendo um terraço da academia. E ele começou, quantos anos você demorou? 5 anos para construir a academia? 6? 4 anos e meio. 1 ano e meio. E quando alguém passava e dizia, aí Ciel, quando é que isso vai ficar pronto? Quando é que a gente vai poder vir aqui malhar? Desculpa. Mas muitos daqueles que falaram que iria lá, nunca foram. Deus trouxe pessoas de outro lugar e tem honrado aquela academia que tem sido um sucesso naquela comunidade, porque Deus está honrando a fé de quem foi que teve a visão para plantar naquele lugar em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da academia forte, pelo Ciel. Porque ele acreditou. E ele começou a falar o que ele enxergava, mas muitos não entendiam. O máximo que eles verão é uma pessoa atrevida, arrogante, que se acha melhor.
Isso é prepotente, presunçoso. Lembra o que o irmão de Davi falou dele? Lá em 1 Samuel 17, 23, não precisa abrir. Davi chega no campo de batalha e fala: o que vão dar a quem vencer Golias, a esse gigante? E aí o pessoal fala: olha, vai ser isento dos impostos, olha, vai casar com a filha do rei, olha, vai ter isso, vai ter aquilo. E ele fica todo oriçado. Essa é a recompensa por vencer essa batalha? Fala comigo: toda batalha tem a recompensa para o campeão. A sua batalha, a sua recompensa é o seu sucesso. É a casa própria, é o carro novo, é os filhos se formando, e daqui a um tempo você olhando o teu filho pegando um canudo, vestido de preto na faculdade, você diz: meu filho é um doutor. Qual é a medida do teu sucesso? O máximo que as pessoas vão dizer: ele é arrogante, ele é prepotente. Foi o que o irmão de Davi falou para ele: você é presunçoso. Sabe o que o irmão de Davi falou? Você tinha que estar lá no pasto cuidando das ovelhas, você não tinha que estar aqui não. De repente você com 50 anos resolve entrar numa sala de aula. Pastora Paula um tempo atrás foi estudar no horário da moçada. Foi fazer psicologia lá na... Como é que é o nome da faculdade? Não vou fazer propaganda para eles não. Vou fazer psicologia lá, vou fazer propaganda para eles não. Só vocês dêem um like lá. Vou fazer. Qual é o nome da faculdade? Veiga de Almeida. Foi lá na Veiga de Almeida, lá no Maracanã. Dá uma bolsa de estudo para alguém aqui da igreja. E começou a estudar de manhã. E só tinha garotada. E ela olhou e falou: meu Deus, o que eu estou fazendo no meio dessa moçada aqui? Aí às vezes eu ia buscá-la lá, encontrar na porta da faculdade, 12h, 1h. E ela falava: meu filho, meu Deus do céu, que dificuldade estudar no meio dessa moçada. Porque era outro tempo. E talvez alguém podia olhar e falar: o que essa moça está fazendo aqui no meio da gente? Fala para a pessoa que está ao seu lado: você não tem noção do que você vai ter que encarar nessa jornada para alcançar o sucesso. Mas supera as críticas, supera aqueles que não vão te fazer favor nenhum, supera aqueles que desacreditam, supera todas as coisas, não com desejo de vingança, supera, porque quem te prometeu é maior do que tudo isso. Não permita que nada te afaste da sua jornada. Jacó está lá e Labão mudou o salário dele 10 vezes. 10 vezes ele mudou o salário. Gênesis 31. Diz assim, verso 7. Vosso pai me enganou e mudou 10 vezes o meu salário, mas Deus não lhe permitiu que me fizesse outro mal. Ele conversa com as suas esposas agora, com seus filhos. Ele fala: é hora da gente sair daqui. É hora da gente mudar esse lugar. Porque 10 vezes o teu pai mudou o salário. Ele não quer que a gente cresça, ele não quer que a gente prospere, ele não consegue admitir o sucesso da gente. Ele não consegue entender que tem uma promessa de Deus sobre nossa vida. Mesmo depois de dizer: fica aqui porque Deus me abençoou por sua causa. Aí olha só o que acontece. Verso de número 12 de Gênesis 31. Então ele me revelou. Verso 11, aliás. O anjo de Deus me chamou em sonho: Jacó. Ao que me prontamente eu respondi: eis-me aqui. Então o anjo me revelou: ergue os teus olhos e vê. Todos os machos que fecundam o rebanho têm listas, são salpicados, malhados. Eu tenho observado tudo que Labão tem feito contigo. O anjo aparece a ele, aquele anjo de Gênesis 28. Falou: eu te fiz uma promessa lá atrás. Lembra que você falou que se não faltasse pão, não faltasse roupa, eu fosse contigo? Aí no capítulo 31 ele diz: olha, eu estou vendo o que ele está fazendo. A gente estava com... Vou dar um testemunho aqui do meu filho José Lucas. Estava com desejo de comprar uma vaquinha para botar lá no sítio. Para a gente ter o prazer de tirar um leite, fazer um queijo. Só que a gente não entende nada de vaca.
gente não entende nada, nunca tive vaca na minha vida. Pode parecer absurdo eu falar para você. Aí meu filho foi lá e fez uma surpresa. Ele foi lá num lugar que vendia vaca e falou: eu vou fazer uma surpresa para os meus pais. E ele comprou uma vaca. E o Lucas chegou feliz da vida, uma da raça Jersey. E ele começou a tirar foto com a vaca. Vocês devem ter visto nos status, no Instagram. E ele feliz e muito feliz. Pai, comprei a vaca, eu estou muito feliz mesmo. Isso tem um mês atrás. E aí quando eu cheguei lá no sítio, eu olhei a vaca. Parecia a vaca do tempo de José, as 7 vacas magras. Pensa numa vaca magrela. Mas, gente, misericórdia, quando eu olhei a vaca, eu fiz assim com o olho. Eu falei, isso deve estar cheio de lombriga, porque não engorda. Aí eu falei, meu filho, vamos comprar fubá para essa vaca. Aí pediu o menino, vai lá, compra uns 3 sacos de fubá, bem grande, vamos dar comida para essa vaca engordar, vamos deixar ela comer. Come o capim do sítio todo, come até as flores se puder. Irmão, passado, aí a vaca tinha um machucado na pata. Aí quando a vaca andou, a vaca andava assim. Aí eu botei a mão na cabeça, eu falei, sangue de Jesus tem poder nessa vaca. Mas se eu falo para ele, meu filho, essa vaca não presta, porque eu já tive uma frustração no passado, que quando eu comprei o meu primeiro carro, eu fui mostrar para uma pessoa, e eu cheguei lá e falei, olha aqui o meu carro que eu comprei, eu trabalhei, eu suei. Aí a pessoa falou assim, nossa, essa porcaria é velha? Aí eu olhei, bati a porta do carro, e falei, eu não vou sossegar enquanto eu não comprar uma 0 quilômetro. Porque ou a frustração te joga para baixo, ou você se levanta para vencer. Mas servo do Senhor não tem que chorar na cama. Chorar faz bem. Mas servo do Senhor tem que fazer igual no Salmo 126. Vai andando e vai chorando, porque a jornada não pode parar. Porque tem um sucesso lá na frente te esperando. Você crê nisso? Então dá um glória. Aplauda o nome de Jesus para a irmã não ficar sozinha. Aí o José me mostra a vaca. E eu falo, não posso, eu me freiei, irmão, não posso falar com ele que a vaca não é boa. Eu falei, vamos comprar remédio, vamos agitar essa vaca. Aí eu falei, fiz a seguinte oração, Deus, diante do Senhor, irmão, se essa vaca, o cara enganou meu filho, que é dizimista fiel da tua casa, é primicista da tua casa, das duas uma, ou essa vaca vai engordar, vai dar leite, vai ficar linda e ele vai se arrepender do que fez. Alguma coisa o senhor vai fazer. Passado um mês, irmão, e eu chegava lá e falava, eita vaca magrela. Essa semana passada eu fui lá com a minha esposa, eu falei, filha, essa vaca não tem jeito, isso é crônico. Aí o vizinho passa e fala, olha, seu Emerson, eu queria avisar uma coisa para o senhor, essa vaca já passou na mão de 10 donos e ela sempre foi assim. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, vamos falar com o Lucas para tentar fazer alguma coisa para a gente resolver esse problema. O que aconteceu? O irmão que mora lá, que fica lá, foi na casa do moço que vendeu a vaca, fazer uma visita. Não, lá vende fubá, foi comprar fubá lá, alguma coisa lá, farelo, saco. O moço foi e falou para ele assim, rapaz, eu queria te falar um negócio. O quê? Olha só como Deus trabalha, o que eu fiz com vocês lá, o menino que levou a vaca, não foi bom não. Aquilo lá não fica bom não, aquilo lá já é doente há muitos anos. E vocês são gente boa, eu preciso desfazer esse negócio. Olha só, faz o seguinte, traz aquela vaca doente, magrela, e você vai levar uma vaca saudável, novinha ainda, com filhote na barriga. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que aquilo que é seu, que é garantido na promessa, ainda que Labão venha tentar usurpar, Deus não te deixará confundido.
Existem coisas que aconteceram no passado. Você voltou para o emprego na empresa, estava fechada, foi dado um golpe de laranja, você não recebeu a tua indenização, você não recebeu o teu 13º, você não recebeu o que era direito seu, você não recebeu daquele camarada que te passou o cheque sem fundo, de que deu um monte de documento falso, que falsificou o teu nome, que te usou, que te usurpou. Eu quero que você entenda que é preciso continuar a jornada, porque tem uma resposta lá na frente de Deus para a tua vida. O caminho não será uma reta. Mudar o salário 10 vezes. Qual será a tua reação na hora da perca? Qual será a tua reação na hora da perca? Qual é a dor maior de perca de uma vida? Eu botei ali: o pai perdeu o filho, para não esquecer uma história. Um filho de um casal, eles eram muito firmes na igreja, seus filhos também, e ele era músico da casa do Senhor, dirigente de jovens. E um dia ele, saindo da igreja, ele foi assaltado. E o cara foi tomar o seu celular e disparou um tiro no peito do menino. E o menino morreu. No dia do enterro, aquele choro, a mãe ali sendo consolada, um menino fiel a Deus, temente, criado na igreja, sem nenhuma prática de mal. Passada uma semana, o pai e a mãe na igreja, aquele silêncio, todo mundo meio receoso de se aproximar, e os dois ali cabisbaixo. O pai pediu uma oportunidade no culto. Foi dada a oportunidade, a igreja toda apreensiva. Ele vai desabar, ele vai cobrar a Deus agora pela morte do seu filho, ele vai fazer um montão de coisa, mas ele levantou a mão para o céu e ele falou: graças a Deus, eu louvo ao Senhor pela morte do meu filho. Talvez você diria: que louco. A igreja ficou apreensiva com aquela frase, dizendo: mas como assim, diante de tanta dor, de uma perca? E ele foi e virou: vocês devem estar me achando louco. Mas sabe por que eu dou graças a Deus? Porque meu filho morreu? Porque não foi meu filho que puxou o gatilho, foi meu filho que recebeu a bala. E eu não sei o que está sobre a vida de quem puxou o gatilho. Eu sei que o meu filho, nós nos encontraremos na eternidade e estaremos lá glorificando o Senhor. E não foi ele que puxou o gatilho. Então você consegue entender que na hora da perca, eu estou falando de uma perca muito dolorosa. Talvez você está se lamentando porque perdeu um dinheiro, porque perdeu o carro para o banco. Talvez você está se lamentando por uma perca aí e que ela vai ser recuperada. Deus tem um plano, uma estratégia. Em Gênesis 31, você vai ver estratégias de Jacó, Deus dando estratégias para ele. Quando Davi ia possuir a terra dos Jebuseus, que se tornou Jerusalém, Deus deu uma estratégia, falou com ele: não vá pelos muros, os muros eram intransponíveis. Os muros eram difíceis de acessar, ninguém conseguia dominar. Deus deu uma estratégia a Davi para ir pelas fontes de água, pelos túneis subterrâneos, por baixo. Quando Gideão sofreu a opressão dos midianitas lá, que Israel sofria, Deus deu uma estratégia para Gideão: tira um montão de gente, de 31 mil homens, vai só com 300, vai com buzinas, vai com chifres tocando e com tochas acesas, e o inimigo foi vencido. Deus sempre lhe dará uma estratégia, o Senhor sempre mostrará um caminho, o Senhor sempre mostrará uma direção. Essa semana passada, nem perguntei ao Gabriel como é que foi a prova. Ele fez um concurso semana passada, chegou para mim e falou: pastor, o senhor pode orar pelo concurso, que eu vou fazer essa prova? Eu falei: vou orar pela sua prova. Qual foi a minha oração? Deus, dê sabedoria a ele, para que na hora que ele estiver fazendo a prova, possa lembrar de tudo que estudou. Qual a sua estratégia para aquilo que você vai fazer? Deus não vai ser injusto com quem estudou, com quem se dedicou. E o anjo não vai fazer ali você ter espírito de adivinhação do que tem que colocar naquela prova. Estude, se dedique, e o Senhor será contigo no teu esforço. Ele vai te lembrar o que te prometeu.
Gênesis 31, 13, tem um versículo aqui que eu quero ler para você, que diz assim, olha só: eu sou o Deus que te apareceu em Betel, onde dedicaste uma coluna de pedra em meu louvor e fizeste um voto. Sabe o que o anjo está falando para ele aqui? O que você votou lá no capítulo 28, que tem 20 anos que você votou. Tem 20 anos que você fez isso. Tem 20 anos que você pegou a pedra que era o seu travesseiro, que você pegou o óleo que você tinha e que você derramou ali. Eu sou aquele que estava lá, que te fiz a promessa. Então saiba que quem te prometeu jamais vai esquecer. E ele fez questão de lembrar. Sabe por que está dando tudo certo agora? Sabe por que as malhadas, as salpicadas estão se multiplicando? Sabe por que teu negócio está fluindo agora? Porque eu quero que você entenda que eu nunca esqueci a promessa. Eu estive aqui e estou aqui o tempo todo. Saiu dali com toda a riqueza, verso 17 e 18. E disse assim: e diante disso Jacó se levantou e ajuntou seus filhos e suas mulheres, e prepararam para a viagem a montar sobre os camelos, e conduziu diante de si todo o seu imenso rebanho, junto com todos os bens que havia adquirido em Padã-Arã, rumo à casa de Isaque seu pai, a terra de Canaã. Ele sai dali agora com toda a sua riqueza, com toda a sua prosperidade, e ele não se esquece o que prometeu. Está usando esta palavra aqui para lembrar você. Eu vivo hoje promessas que Jesus me fez há 25 anos atrás. Eu vivo hoje resultados de votos que eu fiz há 26 anos atrás. Eu quero que você entenda que aquilo que você votar ao Senhor e você se apresentar ao Senhor, nunca será apagado, porque está escrito na eternidade. Quero finalizar com esse texto. Leia em 3. 1, 2, 3. O seu começo parecerá modesto, parecerá pequeno, mas o seu futuro será de grande posteridade. O teu começo será pequeno, mas no final ele se tornará grande. Jacó foi para Padã-Arã com o quê? Jacó foi para Padã-Arã com o quê? Uma botija de azeite. E o que ele pegou lá no meio do lugar? Uma pedra. Abre para mim em Gênesis 31, 17. Ele foi com uma botija de azeite viajar 750 quilômetros para começar a vida. 20 anos depois ele volta assim, ó. Verso 17. Então se levantou Jacó, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos. Mas ele só foi com a botija, e a única botija que tinha pelo caminho, ele votou a Deus um voto. Ele derramou sobre a pedra e construiu um altar. Então ele foi sem nada. Ele só foi com um pedido: se o Senhor me guardar na minha jornada, o Senhor me dá pão, o Senhor me dá roupa para vestir. Esse mês agora a André postou que terminou a faculdade. Eu me lembro no começo o desespero dela, tentando arrumar dinheiro para comprar os instrumentos que eram caros, as ferramentas de um dentista. Talvez a gente esquece do começo. Mas quem te prometeu, ele vai falar, lembra? É bom às vezes, de vez em quando, olhar para o retrovisor, só para lembrar de onde a gente saiu. Talvez quando você começou, você diria, como vou pagar? Talvez quando você começou, você diria, uma menina da comunidade, só porque é metida a besta, porque é assim que as pessoas vão falar de você. Você é melhor do que quem? Falaram de José. O teu começo terá sido pequeno, mas no final crescerá ao extremo. E levantou-se Jacó, fazendo montar seus filhos, suas mulheres e seus camelos. 18. E levou todo o seu gado, todos os seus bens, e chegou a possuir gado de sua propriedade, que acumulara em Padã-Arã, para ir Isaque a seu pai à terra de Canaã. E levou todo o seu gado, não sei quantas cabeças eram,
Mas vamos botar que seja mais de 1.000. De vez em quando a gente passa nas fazendas, aí a pastora gosta muito de fazer um filme, a gente vê aquele monte de vaca correndo. Aí eu brincando com meu filho que comprou a vaca, quanto custa uma vaca hoje, filho? Ele falou, pai, a que eu comprei é pichulé, mas essas vacas aí de fazenda aí é 5.000, 6.000, 7.000. Aí eu fiquei olhando, falei, o dono deve olhar e ver um monte de saquinho de perninha, saquinho de dinheiro com perninha, correndo no pasto. Porque se uma vaca custa 7, 8 mil reais, o cara tem mais de 1.000 vacas ali, para depois vender, para fazer carne, para nós comer a picanha, que até agora não chegou. E aí, o cara deve ver um monte de sacolinha correndo, e cada mordidinha, aí o Zé falou assim para mim, pai, cada mordidinha de capim é 10 centavos que entra na barriga. A gente já está fazendo conta, irmão. Agro é tech, agro é pop, agro é... Você precisa entender, olha a prosperidade do cara que chegou ali sem nada. Aí você diz assim, o cara trabalhou 7 anos para casar com uma filha de Labão, teve que casar com a outra, trabalhou mais 7 anos, 14 anos da vida dele foi só para poder pagar o dote do casamento. Dos 20 anos que ele ficou ali, 6 ele trabalhou e Deus prosperou ele. Fique de pé, por favor. Coloque a tua mão no teu coração. Os músicos, por favor. Coloque a tua mão no teu coração. Aonde você quer chegar? Qual é a linha de chegada desse propósito? Você consegue começar agora a orar a Deus? Ah, pastor, o senhor está colocando aqui coisas materialistas, eu quero vida eterna e salvação. Ei, se o Senhor não te prosperar aqui, para você se manter vencendo nessa vida, tem uma jornada aqui chamada vida, mundo, e que Deus te quer por cabeça. Ah, pastor, eu sou nada contra profissões. Cada um tem um sucesso daquilo que busca. Eu só estou dando um exemplo. Mas se você está lá na empresa como recepcionista, e você consegue olhar um cargo de supervisão, você consegue olhar um cargo de gerente, e você começa a se perguntar, o que eu preciso fazer para chegar aqui? Um dia eu fui numa entrevista de emprego, não vou dizer o nome da empresa que vocês conhecem, acho que, eu fiquei desempregado na época, não sei se eu tinha 20 anos, eu fui numa entrevista de emprego. E cheguei nessa entrevista de emprego, o cara falou, ó, você vai fazer isso aqui. Eu tinha que pegar um tubinho, botar num pozinho, botar no forninho, ligar o forninho, tirar o tubinho pintado, que é pintura eletrostática, e botar ali no saquinho. Aí pegava o tubinho, botava no forninho, ligava o forninho, tirava o tubinho e botava no saquinho. Pegava o tubinho, botava no pozinho e assim ia. Aí eu fiz umas 5 vezes, rapidinho, ele falou, você passou no teste, você está empregado, você vai começar amanhã, traz os documentos. Eu falei, moço, você pode me responder uma pergunta? Aí ele falou, posso. Depois que eu terminar de pintar todos esses tubinhos, o que eu preciso fazer para estar sentado no seu lugar? Aí ele olhou para mim, diante de Deus que eu fiz essa pergunta. Ele falou, aqui você só vai botar tubinho no pozinho, botar no forninho e botar no saquinho, até você morrer. Aí eu falei, então eu não estou empregado, muito obrigado, tchau. E não fiquei. Sabe por quê? Porque se você não tem perspectiva do futuro, irmão, o diabo vai colocar na tua cabeça que você não precisa mais viver. Por isso que muita gente se suicida. Por isso que muita gente não tem perspectiva do futuro do casamento, não tem perspectiva do futuro do ministério, da vida financeira, da vida familiar, da saúde. Joga isso tudo fora hoje. Tira isso tudo do teu coração. Essa mensagem aqui ela é muito realista. O que eu falei nesses 3 dias são muita realidade nossa.
E tem muita gente que não gosta de ouvir, sabe por quê? Porque confronto incomoda. Desculpa, mas está difícil para quem? Para todo mundo. É pesado para todo mundo. Você pode começar qualquer negócio, ou não, ou você pode crescer no seu emprego, mas o que é preciso fazer para estar sentado lá? Você já se perguntou? Fazer um curso online, estudar mais, fecha os teus olhos. Senhor de Deus, somente em Ti nós confiamos, ó Pai. Estamos nesse lugar, Deus, porque os heróis do passado que deixaram a Tua palavra para que viéssemos ter exemplos de determinação. Jacó, meu Deus, viu o pai dele semear numa terra seca, que nós aprendemos semana passada. Jacó, meu Deus, viu o pai dele desentulhar poços do seu avô, Abraão. Viu, meu Deus, multiplicar, e ele sai agora. Pai, eu tenho fé aqui para que este homem e esta mulher, se ele for deixado numa cidade, numa terra, somente com a roupa do corpo, 1 ano depois voltaremos lá e ele irá prosperar, porque a tua bênção está sobre a vida dele. Assim como o Jacó que vai para um lugar e que não tem nada em suas mãos. Às vezes a gente precisa de alguém para indicar, alguém para fazer, alguém para emprestar um dinheiro, a gente precisa de alguém para fazer alguma coisa, o quanto nós só precisamos e somos dependentes do Senhor, aleluia.